Dando continuidade na nossa reflexão, Ariano Suassuna, em sua obra Iniciação à Estética, nos traz a questão aristotélica do riso e do risível. Ele diz: Aristóteles definiu o risível como uma desarmonia de pequenas proporções e sem consequências dolorosas. Quem fala em desarmonia fala em contrastes existentes entre algo que existe e o que deveria existir. Isso aqui é bastante interessante sobre o riso e a desproporção, a desarmonia entre o que existe e o que deveria existir. Essa concepção do riso como aquilo que aconteceu e não era o previsto acontecer, de forma desproporcional. Por exemplo, uma cena em que todos se arrumam, receberam um convite com letras de ouro, todos se arrumaram para a festa, chegaram lá, não existia festa nenhuma, não existia comida, o que existia era uma grande confusão em meio a um salão, cheios de bêbados e de pessoas de todos os tipos. Ou seja, a desproporção entre aquilo que foi esperado, a grande festa, e aquilo que de fato aconteceu. Então essa visão imprevista é bastante interessante, porque dentro desse imprevisto se dá a questão que tem dentro da questão do riso do sentimento de superioridade em relação ao outro. Naquele momento se sentiu superior. E continua Ariano: se analisarmos bem essa definição, veremos que, citando outro filósofo que também tem essa compreensão do riso como aquilo que é o desproporcional, que é Hobbes, o risível tem duas características principais: a surpresa, a visão imprevista, e a do sentimento de superioridade que o zombador experimenta diante da pessoa de quem ele ri. De fato, o elemento de surpresa é, em certa forma, fundamental para a criação do risível artístico. Tanto assim que não existe profissional mais infortunado do que o ator cômico, que ao contar uma história engraçada deixa que o público adivinhe o final antes do tempo. Ou seja, o bom comediante não deixa que o povo adivinhe como será o final, porque justamente essa surpresa imprevista que provocará o riso. Por outro lado, é evidente que na maioria dos casos existe um componente de crueldade em nossa maneira de rir dos outros. Isso aqui é um dado bastante interessante. Se atentem para essa questão do riso como uma questão filosófica, porque o riso não é um riso em geral. Por exemplo, tem o riso bom, o riso cínico. Só para vocês terem uma noção aqui, na obra Comicidade e Riso, de Vladimir Prop, falando do riso, ele diz: o riso cínico é aquele riso, em geral, das pessoas que não acreditam em nenhum impulso nobre, que vê em todo lugar, que essas pessoas veem em todo lugar a falsidade, a hipocrisia, que não compreendem como por trás das manifestações exteriores boas e as ações boas haja realmente alguma louvável motivação. O riso cínico
E Hobbes, tratando deste tipo de riso, ele conta até uma história. Segundo ele, nós rimos quando uma inferioridade aparente nossa em relação à pessoa aparece de repente, como uma superioridade real. Aí ele conta a história. Um rapaz belo e rico, elegante, está se preparando numa noite chuvosa para entrar em sua carruagem, a fim de ir a um concerto onde se encontrará com a sua bela namorada. Nós, Hobbes diz, né? Somos feios, pobres e deselegantes, não temos carruagem. Não vamos ao concerto, não temos amante e estamos abrigados da chuva sob um beiral, olhando com inveja e frustração para o outro. Mas no momento em que põe o pé no estribo para subir a carruagem, o rapaz cai na lama e se suja todo. Aí ele diz, Hobbes, né? Dentro de nós é uma expressão egoísta e meio cruel de alegria, e nós rimos porque a nossa inferioridade de há pouco, de modo inesperado e surpreendente, se transformou numa superioridade. Isso aqui era um tipo de compreensão, né, que Hobbes analisa e Ariano Suassuna nos apresenta. Kant também, segundo Suassuna citando Kant, principalmente ele tira este dado de Kant de um livro de um escritor chamado Charles Lalo, Noções de Estética, em que Kant diz que o risível é a súbita redução de uma expectativa a nada. Que é justamente a teoria do contraste em geral, uma decepção dolorosa, né? A expectativa a nada, que no fundo, ainda dessa obra desse autor Charles Lalo, falando de Schopenhauer, que por sua vez está na obra de Iniciação Estética de Ariano Suassuna, na página 76, fala a desproporção lógica entre o objeto real e a ideia que nós temos dele. As desconveniências lógicas que são risíveis. Né? Vocês podem ver nas cenas de novela em que a noiva espera o noivo não aparece, aparece um bêbado dentro da igreja, ou entra um cavalo. A expectativa que se deparou com um nada. Ariano cita ainda outros filósofos, pensadores, por exemplo, Freud. Inclusive, Freud tem uma obra muito interessante sobre o humor. Eu tenho este livro aqui, perdido aqui por dentro de casa. Então, essa psicologia do risível de Freud, como Freud é o autor da teoria da libido, né, dos aspectos eróticos, no sentido da vida e do sexo, tinha a visão dele do riso também ligada a dois aspectos. O riso associado à inteligência, à racionalidade, mas também o riso ligado à questão do sexo. Quer dizer, nós rimos quando de repente descobrimos escondido, debaixo de um símbolo de aparência inocente, um sentido sexual obsceno oculto. Geralmente, né, as piadinhas que a maioria das pessoas riem, e que nós rimos às vezes, tem esta conotação sexual oculta. Né? No carnaval se vê muito esses símbolos aparentemente inocentes que tem por trás a questão do obsceno. Agora, existe um autor
que Ariano faz questão de citar é Henri Bergson, que escreveu uma obra sobre o riso. Inclusive eu tenho esta obra em PDF, mas em espanhol. Quem quiser, eu posso repassar depois. Que a questão do riso em Henri Bergson é de uma sofisticação muito interessante. E ele diz, Ariano, que a teoria mais completa e engenhosa até hoje surgida para tentar esclarecer o que seja o risível, a meu ver, ele diz, é de Bergson. Já se disse antes que o fundamento de sua teoria se encontra nas ideias de Schelling e Hegel sobre liberdade e necessidade. Ou seja, a questão do riso e do risível em Bergson se dá dentro dessa questão de natureza e liberdade, o mundo da necessidade e o mundo do espírito. O homem, como ser livre espiritual, vê-se ao nascer diante da necessidade brutal, mecanizada e cega do mundo que o cerca. Eis a face da primeira primordial das necessidades. Mas segundo acentua Hegel, porque esse pensamento de Henri Bergson, segundo Ariano, é influenciado por Schelling e Hegel. Schelling, que gosta de tratar o tema da natureza, e Hegel, que trata a questão do espírito. E esse conflito, é nesse conflito que se dá o risível. Como? Explica Ariano. O risível surgiria, ao contrário, quando o homem, fazendo da necessidade indiferente uma espécie de sujeito, assumisse os modos mecanizados da natureza. Para bem se entender isso, recorde-se que no campo do humano existe a liberdade, mas existe o campo da natureza. E ao domínio dos acontecimentos mecânicos, o nascer do sol, a água virar nuvem, aquilo que não tem como escapar, que seria a mecanização da natureza, que estaria justamente a questão do riso. O homem que de repente vai fazer uma grande conferência num grande lugar, quando começa a discursar, lhe vem uma imensa dor de barriga. A liberdade do discurso, do espírito das coisas da erudição, é atravancada pela mecânica da natureza, uma dor de barriga. E esse homem desce do palanque, desce da tribuna e vai correndo, procurando o primeiro banheiro que aparecer. Um exemplo para vocês melhor entender. Então, é nessa desarmonia que se produz o efeito cômico. Diz Henri Bergson. Outra coisa que Bergson assinala, com alguma insistência em seu ensaio, é que ele não procurou definir a essência do risível, mas sim apenas apresentar um processo de fabricação do risível. Apesar disso, porém, apesar de toda a admiração que tenho pela lucidez admirável desse pensador, que influenciou um dos maiores romancistas do século, Marcel Proust e tantos outros, temos que discordar dessas duas posições iniciais suas. Quanto à crítica às teorias do contraste, acontece que a própria teoria bergsoniana é também outra delas. Isso aqui é interessante em Ariano, ele é capaz de se posicionar até contrariamente em relação a esses grandes autores. Bergson explica o riso do ponto de vista de sua filosofia geral. Por um lado, a vida é movimento puro, liberdade pura, intuição pura. Por outro lado, é paralisada e encadeada pelos costumes
instituições sociais. Não há cômico fora daquilo que é propriamente humano. Aqui ainda são raízes aristotélicas, né? O cômico, diz Henri Bergson, citado por Ariano, exige para produzir todo o seu efeito alguma coisa com uma anestesia momentânea do coração. Ele se endereça puramente à inteligência. O cômico nasce, ao que parece, quando homens reunidos em grupo dirigem toda sua atenção sobre alguma coisa, fazendo calar sua sensibilidade e exercendo somente sua inteligência. Isso aqui é o cômico e a racionalidade em Henri Bergson. E existe um outro ponto bastante caro, Ariano, é o ponto de vista psicológico-social. O risível se caracteriza por uma espécie de contágio, tanto pessoa a pessoa, quanto de acontecimento a acontecimento. Isto é, o riso em grupo é muito mais forte e caracterizado, porque as pessoas se deixam contagiar umas pelas outras no riso. E é, por outro lado, um fato que em si não seria risível, passa a sê-lo, caso recorde aos espectadores outro acontecimento, este risível. Então, esses são alguns pontos da obra de Ariano Suassuna. Um outro ponto que ele levanta, ainda falando de Henri Bergson, é que o risível, a questão do risível e do desajeitamento, agora vamos partir para o próprio Ariano Suassuna. Os estudiosos de Ariano Suassuna, ao analisar suas obras, eles a entendem a partir principalmente de duas figuras que fazem parte, principalmente uma que é muito presente na vida e na obra de Ariano Suassuna, que é a figura do palhaço. E a figura do rei. O rei e o palhaço. O rei, que está ligado ao que é nobre, ao que é elevado, ao que é ético. E o palhaço, que nesta mesma alma humana se dá essa interface. O palhaço e o rei. E este palhaço, que por meio do riso e da imaginação, cria um equilíbrio neste humano. Isso seria a teoria da arte, ou o fundamento estético do pensamento cômico e do riso em Ariano Suassuna. E tudo isso dentro desses dois pontos, a partir de uma geografia do Nordeste, que se abre para a universalidade. Ele, numa entrevista, Ariano falava justamente, lembrava das figuras de Dom Quixote e Sancho, da obra de Cervantes, o fidalgo Dom Quixote de La Mancha, que era absolutamente espanhol, com coisas do universo e do mundo e do tempo espanhol de sua época, porém aberto, porque é o mesmo homem. Também essa é a compreensão de Ariano Suassuna. O homem que ri é o homem universal. Eles riem das mesmas coisas? Não. A estrutura intelectiva do riso é a mesma? Antropológica? Não. Mas é do mesmo homem. O homem ri. É de caráter universal.
Então, Ariano é esse homem que funda um movimento armorial, que é um movimento de 1970, que se uniu poesia, política, arte, xilografura, tapeçaria, dança, em que este cômico e esta forma de rir tem uma natureza mediterrânea que chegou em terras brasileiras, na cultura nordestina. E este riso aparentemente ingênuo das obras de Ariano Suassuna, né? Quem já leu, ou quem já viu mesmo o filme O Alto da Compadecida, que de ingênuo não tem nada, que é uma obra da mais alta sofisticação, permeada de elementos literários, que um erudito pode ler, mas o homem simples também, a mulher simples podem ler, e gostar da mesma forma, porque trazem elementos dessa universalidade do homem. Essa figura do palhaço, né? Tanto é que a obra, este narrador, por exemplo, do Alto da Compadecida, é um palhaço. Ao abrir o pano entram todos os atores, com exceção do que vai apresentar Manuel, como se se tratasse de uma tropa de saltimbancos, correndo com gestos largos, exibindo-se ao público. Se houver algum ator que saiba caminhar sobre as mãos, deverá entrar assim. Outro trará uma corneta, na qual dará um alegre toque, anunciando a entrada do grupo. Há de ser uma entrada festiva, na qual mulheres dão grandes voltas, e os atores agradecerão os aplausos, erguendo os braços como no circo. A atriz que for desempenhar o papel de Nossa Senhora deve vir de caracterização para deixar bem claro que no momento é somente atriz. Imediatamente após o toque do clarim, o palhaço anuncia o espetáculo. O palhaço. E este palhaço, dizia Ariano, é o que ri, faz uma careta para o rei. O rei que é sério, e levar a vida de forma muito séria, diz Ariano, sem o riso, não é coisa boa. A vida pode ficar engessada, ácida, chata, triste. Então, por isso existe o riso. E Ariano não é um humorista, um escritor cômico ou um poeta dado ao riso apenas na literatura. Diz o filho dele, numa entrevista, Dantas Suassuna, que ele, quando foi apresentar a namorada dele para o pai, ele, meu Deus, eu vou conhecer o Ariano Suassuna. Aí ele disse, você vai ver quem é o homem Ariano Suassuna. Ou seja, quando ela chegou, ela se deparou com aquele homem brincalhão, bem-humorado, que ria, que brincava. Só para contar uma história de Ariano, ele que nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Quando ele voltou durante muito tempo depois, porque ele viveu em Pernambuco, que ele foi na casa dele, em João Pessoa, e a casa havia virado palácio do governo. E quando ele foi entrando, o guarda disse, não, aqui só entra de gravata, cadê a gravata? Ele falou, rapaz, eu andava era nu aí por dentro. O rapaz não entendeu, para você ver a comicidade nessa estética do riso de Ariano Suassuna. E eu vos confesso que não é fácil o entendimento desta questão. Porque na obra de Ariano Suassuna, existem muitos personagens nas obras, né, de Ariano Suassuna, muitos personagens interessantes. Ele, no Romance da Pedra do Reino, é um outro
que merece assim, uma atenção bastante interessante. E quando eu escutei a aula dele, ele falou, eu me lembro, que ele falou que uma das obras dele que ele mais, vamos dizer assim, gostava era essa, o Romance da Pedra do Rei. A escrita de Ariano, ainda que falhe, tenha essa carga de comicidade e de humor, ela também é marcada pelo aspecto tragicômico, né? Quando ele fala dos personagens, né? Chicó, João Grilo. Se você, por exemplo, na página 164 deste livro aqui, do Alto da Compadecida, desta editora, ele fala o livro todo, se ri quase do livro todo, mas tem momentos que entra, por exemplo, o tema do medo. O riso como superação do medo. Isso aqui é bastante interessante para os tempos de hoje, esse tempo sombrio de pandemia que nós vivemos. O riso pode nos ajudar a superar o medo. Ela diz, né, a Compadecida, falando dos personagens Chicó e João Grilo que faziam 1001 peripécias. Ele diz para o Manuel, que seria Jesus Cristo, ele diz, é verdade que não era um dos melhores, mas você precisa levar em conta a língua do mundo e o modo de acusar do diabo. Aí ele fala, o bispo trabalhava e por isso era chamado de político e de mero administrador. Já com esses dois, a acusação é pelo outro lado. É verdade que eles praticavam atos vergonhosos, mas é preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. O riso sempre foi rir da nossa condição humana. Rir da própria condição humana. Isso é um dado muito interessante na estética do riso do cômico. A carne implica essas coisas turvas e mesquinhas. Quase tudo que eles faziam era por medo. Eu conheço isso porque convivi com os homens. Começam com medo, coitados, e terminam por fazer o que não presta. Quase sem querer. É medo. Medo? Diz o diabo. Medo de quê? O bispo diz. Ah, Senhor, de muitas coisas. O medo da morte. Medo do sofrimento. Medo da fome. Medo da solidão. Então, o humor, o cômico, essa estética do riso em Ariano, ela não é o riso solto e desconexo, que não existe por trás uma questão muito mais profunda, que é justamente a condição humana. Eu confesso que eu fiquei muito entusiasmado por estudar mais essa estética de Ariano Suassuna. Mandarei o livro para vocês de iniciação à estética, para que vocês possam ler o capítulo 14 e 15 deste autor. E mandarei também uma apostila sobre a questão do riso na obra O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Um artigo que tem, uma professora escreveu, que eu enviarei para vocês, para ajudar. E quem puder assistir mais uma vez o Alto da Compadecida, pode assistir, que nós iremos rir mais uma vez. E a partir já de uma outra visão, de uma visão da estética do cômico. Então, tudo de bom. Obrigado pela atenção. Até a próxima.